A Bom senhora dia já a está no todos. ar. Professora, como a gente vem sempre lhe perturbando aí a senhora sempre muito solícita, sempre agradeço que a senhora sempre está à disposição da gente para debater assuntos sobre a educação. Professora, como é que a senhora está vendo essa questão aí, que eu recebi várias denúncias aqui que a gente tem muito amigo professor, né? Inclusive, eu tive vários professores. Existem professores reclamando aí de corte de gratificações. Isso realmente está acontecendo no estado, professora? Bom dia novamente a todos e a todos, seus ouvintes, a quem nos assiste. Olha, Bruno, lamentavelmente, nós estamos enfrentando nesse estado da Paraíba esse ano uma situação assim, extremamente. Não bastasse essa pandemia, né, que toda a humanidade, todo mundo está enfrentando, a gente, que é professor, está, digamos assim, com mais desafios e mais dificuldades. Primeiro, desde janeiro, que nós temos problemas, todo mês temos problemas nos nossos contra-cheques. Todo mês falta dinheiro no contra-cheque dos professores. Uma hora é a Bolsa Saber, que é uma bolsa que a gente... Na verdade, o contra-cheque dos professores é recheado de bolsa, né? A gente vem lutando por um plano de carreira para que a gente tenha definido uma remuneração, o piso salarial a gente já tem por obrigação, por lei federal, mas estadual nós não temos definido. Essas bolsas, elas vão e vêm. A maioria delas a gente perde na aposentadoria, no ato de se aposentar. E como se não bastasse isso, a cada mês é esse problema. Olha, para você ter uma ideia, esse mês foram retiradas essas gratificações de professores que estão em licença maternidade, de professores que estão readaptados. O que é o professor readaptado? É aquele professor que tem algum problema de saúde e não tem condições de estar na sala de aula, mas está na escola desenvolvendo algum projeto com os alunos. Aí você me pergunta, mas está fazendo agora em aula remota, distante, online? Está. Está desenvolvendo da mesma forma como se estivesse lá na escola. Esses são os professores readaptados. Os professores que estão de licença médica, a pessoa adoece e quando está doente, quando mais precisa de receber o salário integral, tem a surpresa, porque além disso o Estado não avisa, não tem aviso prévio, simplesmente corta. Aí você imagina o que é você chegar ao dia do pagamento, você com suas obrigações, aí vem aí R$ 500 a menos, R$ 1.000 a menos, contra-cheque zerado, como eu estou com agora mesmo, acabei de receber o telefonema de uma companheira de lá da escola do Glória, que está com contra-cheque zerado, nada, zero no contra-cheque, né? Então, assim, são situações extremamente difíceis, desrespeitosas, sem falar de secretário que vai para a imprensa chamar o povo de Itapuru de goiaba, porque é podre, tem que jogar fora, quem não rezar na cartilha dele. É uma série de absurdos que nós não vamos admitir, nós nunca nos calaremos, nunca nos calamos e nunca vamos nos calar, nunca nos calarão, porque é simplesmente, assim, inaceitável a forma como o governo do Estado da Paraíba vem tratando os professores da rede estadual. Olha, Bruno, nós estamos trabalhando em casa com a nossa internet, com a nossa energia, com os nossos equipamentos. Nós trabalhamos sem reclamar, porque nós entendemos que é nossa obrigação, é a nossa profissão, nós somos pagos para trabalhar, nós temos compromisso com a sociedade e nós estamos dando nossas aulas remotas, mandando aulas, mandando atividades para ser impressas nas escolas para os alunos fazerem, os que não têm acesso, que a grande maioria não tem acesso, porque não tem computador, porque não tem internet, porque não tem celular potente, estão excluídos, tá certo? E o Estado não toma providência em relação a isso, E né? Então, nós mandamos atividades para serem impressas na escola para os alunos que não têm essas condições irem pegar. Nós fazemos atividades online, nós colocamos nossos telefones, nossos WhatsApp à disposição dos alunos e atendemos nossos alunos com o maior prazer, a maior satisfação, qualquer hora do dia. Agora, nós não temos um mínimo de respeito por esse governo.
Para começar, desde que ele entrou, que a gente pede uma audiência, o sindicato da categoria pede uma audiência com esse governo e ele não nos recebe. Essa é a primeira falta de respeito. E depois vem, o nosso plano de carreira está engavetado há mais de 3 anos, né? Já foi revisado, reelaborado, de acordo com a legislação nacional, está para ser enviado para a Assembleia Legislativa, o governo sentou em cima, engavetou, não manda esse plano para a Assembleia Legislativa, porque esse plano iria fazer com que muitos professores se aposentassem, já tem idade, já tem tempo de serviço. Certo? A reforma da Previdência, no instante ele soube mandar, e no instante soube aprovar, porque traz inúmeros prejuízos aos trabalhadores e às trabalhadoras. Mas o plano de carreira, que é de interesse dos professores, né, o governo não manda. Então, assim, são inúmeras situações e a gente está, inclusive, eu quero avisar os professores, as professoras, nós estamos entrando na justiça para reavermos essa gratificação que foi retirada indevidamente, porque qualquer gratificação que entre no contra-cheque, de acordo com a designação que está lá no Estatuto do Magistério e no Estatuto do Servidor, tudo é remuneração e não pode ser retirada sem que haja uma substituição ou coisa que o valha, ou alguma coisa que o valha. Então, nós estamos na luta. Daqui a pouco nós vamos na terceira região, entregar um ofício com o nome de todos os companheiros e companheiras em matrícula que foram prejudicados esse mês, para que o governo faça uma folha extra e devolva imediatamente o salário das professoras e dos professores que não são vagabundos, como o aliado do governador diz, né? Como o presidente da República disse essa semana, que o professor quer ficar em casa, está achando bom ficar em casa. Nós não estamos achando bom ficar em casa, nós não somos vagabundos, nós somos profissionais responsáveis. Não somos também, como o ministro da Educação disse, qualquer pessoa que não faz outra coisa na vida sobra para ser professor. Ele está redondamente enganado, inclusive nossas instituições a nível nacional estão tomando as providências em relação a essa fala desrespeitosa, absurda do ministro. Nós somos profissionais competentes, que estudamos, que nos formamos, que estamos nos aperfeiçoando, que inclusive foi de quem também foi tirado da bolsa, foi de professores que estão fazendo mestrado e doutorado, se preparando melhor para exercer melhor sua profissão, né? E não vamos nos calar diante desses absurdos. Então, eu já queria, Bruno, lhe agradecer aqui o espaço mais uma vez. Professora, só para a gente finalizar, como é que a senhora está vendo aí essa proposta do presidente da República, do governo federal, do Paulo Guedes, de tirar dinheiro do Fundeb para financiar o Renda Cidadã? Como é que o Sintep está vendo isso? Na minha opinião, é outro atentado contra a educação. Mas como é que vocês estão vendo isso? Tirar dinheiro de um canto que foi tão difícil e agora está querendo tirar para botar em outro local. Como é que vocês estão vendo isso, professora? Pois é, primeiro não nos surpreende, porque tudo que vem desse governo a gente já sabe que a política pública mais perseguida por esse governo é a educação. E por que a educação? Porque é exatamente através da educação que as pessoas se informam, ficam esclarecidas e reclamam e protestam e são capazes de se indignar com o que está errado, né? E que sabem fazer escolhas a partir da informação e da educação. Então, a gente entende que governos opressores realmente eles não querem que a educação funcione. Eles querem pessoas analfabetas, funcionais e não funcionais, para que eles possam tratá-los como boiada, né? Por isso que a educação é perseguida. Então, isso não me surpreende, certo? Agora, é absurdo, né, para não dizer outra palavra, querer tirar de um setor que já não tem o suficiente, que é a educação, né? Para você ter uma ideia, o ministro disse que o MEC não tem nada a ver se o estudante da rede básica tem acesso ou não à internet. Ora, e quem é que tem a ver? Se o MEC não tem a ver, quem é que tem a ver, então? Então, assim, desse governo a gente espera tudo e muito mais, né, com relação a prejudicar, né, as políticas públicas de interesse do povo brasileiro. Mas nós estamos na luta, não vamos permitir. Já está havendo uma reação muito forte por parte
dos movimentos sociais ligados à educação em nível nacional e também de parlamentares e também de setores empresariados, porque eles sabem que as pessoas, se não têm educação, se não têm qualificação profissional, não pode ter desenvolvimento econômico, certo? Isso é o óbvio que esse governo não quer entender. Então, tem luta sim, tem reação sim, nós não vamos permitir que conquistas de décadas sejam retiradas porque não tem compromisso com o povo brasileiro. Professora, para finalizar, a senhora como educadora, hoje está começando dia 1º de outubro, está começando Outubro Rosa. A senhora como educadora e como mulher, dê um conselho aí para seus alunos, quem foi seus alunos e seus amigos aí, para tomar prevenção, que para se prevenir é todo dia, né? Mas só que tem esse mês de outubro e a gente tem que estar cobrando, né? Que a pessoa tenha essa atenção com o seu corpo, professora. Dê aí o recado para a gente finalizar. Exatamente. Obrigada, Bruno, pela lembrança, né? Principalmente a todas as jovens, né? Pessoal mais jovem. É preciso que a gente se cuide, que a gente procure os nossos direitos. Se no PSF do seu bairro você não conseguiu ser atendido, procure a Secretaria de Saúde, né? Porque nós pagamos impostos, temos direito a ser atendidos e a ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde, e vamos nos cuidar, vamos evitar, vamos procurar conscientizar a população, porque essa é a nossa tarefa enquanto cidadão e cidadã. Então, muito obrigada, Bruno, pelo espaço, mais uma vez, parabéns aí pelo programa, e agradecemos enormemente o espaço cedido aqui aos trabalhadores, aos professores e professoras da rede estadual de ensino. Professora, a gente que agradece, professora, porque a gente que sempre está ali perturbando. A gente diz, professora, tem uma pauta tal. Ela diz, eu falo, professor Socorro Ramalho sempre muito solícita. E não é só com a gente aqui da imprensa, não, viu? Que quando todo mundo que tentar falar com a professora Socorro, o telefone lá, acho que a senhora nem aguenta mais, né, professora? Nada, faz parte, né, Bruno? A gente se sente muito satisfeita em poder colaborar para a gente ter um mundo melhor, uma cidade melhor, um país melhor, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, um bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigado aí, professora Socorro. Vocês acabaram de ver aí, professora Socorro que falou aí sobre essa questão das gratificações.